como que você está? Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre procrastinação. Você procrastina? Acho que muita gente vai se identificar com esse vídeo. E ao final desse vídeo eu vou falar algumas coisas que você pode fazer com relação à procrastinação para melhorar este mal que assombra a população. Agora, eu quero começar falando com você sobre o porquê a gente procrastina. Por que será que a gente adia tarefas que depois a gente vai se arrepender, que depois a gente vai ficar ali sobrecarregado emocionalmente, mas ainda assim a gente continua fazendo essa mesma coisa, procrastinando? A procrastinação, ela tem a ver com economia de energia. O que significa isso? Quando a gente vai fazer uma tarefa mais desafiadora, um trabalho, tem um projeto para entregar, ou a gente vai ler um livro, alguma coisa assim, isso faz com que a gente gaste energia. E o nosso corpo, ele não foi feito para gastar energia, mas sim poupar. Então, quando uma tarefa parece muito desafiadora, a gente tende sim a procrastinar. Isso eu tô falando de todos os seres humanos, não somente você. Procrastinar é algo absolutamente natural. Temos alguns motivos, então, para procrastinar. Um dos principais motivos que faz a gente procrastinar é não ter clareza dos nossos objetivos. Eu vou falar um pouquinho sobre esse, ainda mais que a gente tá aí chegando no fim do ano, o pessoal começa a fazer meta pro ano que vem. Aí pode ter uma armadilha muito grande, que é adiar pro ano que vem. Eu queria dizer aqui pra você que se você tem alguma coisa que você quer melhorar em você, comece hoje, agora, antes de finalizar 2022. Sobre essa clareza de objetivos, o que a gente precisa entender? Que se a gente pensa em algo que a gente quer fazer, mas nós não definimos o porquê, o sentido disso pra mim, fica tudo muito vago. Se eu falo pra você hoje que eu vou começar a estudar inglês, mas eu estudo inglês, por quê? As pessoas falam que é bom, isso é muito vago. Então a tendência é que eu pare, que eu procrastine esse estudo em inglês. Mas se eu defino pra mim mesma quais são os meus motivos, fica melhor para que eu consiga estudar inglês. Se o meu objetivo é uma viagem, estudar mais em inglês, alguns temas da minha área, já tenho um pouquinho mais de clareza do porquê eu quero colocar aquele hábito na minha vida. Então a falta de clareza é um dos principais motivos que faz você, nós procrastinarmos. Uma segunda coisa que eu quero falar com vocês que faz a gente procrastinar, obviamente, são as nossas próprias crenças. Nossos pensamentos automáticos que têm a ver com aquelas crenças mais rígidas, que inclusive eu falei em um vídeo sobre a terapia cognitivo-comportamental, se você tiver dúvidas, vai lá. E muitas vezes essa falta de autoconhecimento, você não entender por que você está procrastinando, faz com que as coisas fiquem muito mais difíceis de encaminhar, de seguir na sua vida. Então perceber os pensamentos automáticos quando você pensa em um projeto, quando você pensa em uma coisa que você quer colocar na sua rotina, algo que você tem procrastinado, é importante para que você consiga entender como mudar essas crenças, como aos pouquinhos ir melhorando esses pensamentos e trazendo metas mais realistas. Dentro dessas crenças, nós desenvolvemos a nossa visão sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre os outros. Então, muitas vezes isso pode atrapalhar o nosso processo também e tendemos a procrastinar mais quando as nossas crenças estão muito ativadas. Então, se eu penso em um projeto, se eu penso em uma vontade que eu tenho, um sonho, algo que eu quero na minha vida, e a minha crença de incapacidade ativa, provavelmente eu não vou fazer aquilo porque eu acho que eu não sou boa o suficiente, porque eu acho que aquilo não é pra mim, porque eu acho que as pessoas não vão gostar. E aí tem muitos fatores que atrapalham esse processo. Então, o autoconhecimento é muito importante. Uma terceira coisa que eu queria trazer pra você aqui é a questão da gente sempre tender a deixar as coisas pro último minuto. Se eu tenho 2 horas pra fazer, eu vou fazer em 2 horas. Se eu tenho uma semana, eu vou fazer em uma semana. Que gera um pouquinho mais de uma sensação de que você está com seu tempo todo preenchido. Mas, na verdade, isso acaba deixando com que você fique nervoso, estressado, ansioso e que você não faça essa tarefa ou faça correndo no último minuto, porque você vai deixar pro último minuto. A quarta coisa que eu queria trazer pra vocês é a famosa preguiça ou eu faço depois. A gente tende a deixar as coisas que nos dão desconforto para depois, achando que esse é um grande benefício, porque aí eu não preciso entrar em contato com aquilo que eu não quero, com aquilo que vai me causar um desconforto. Porém, é um perigo, porque depois eu começo a me culpar porque eu não fiz, porque eu deveria ter feito, e aí vem aquele monte de coisa na nossa cabeça. Então uma frase muito comum que a gente vê é: não tenho força de vontade, não tenho ânimo. Aqui eu deixo sempre um adendo muito importante. Se você tem se sentido muito cansado, muito sem ânimo, sem energia, vá no médico, avalie os seus níveis hormonais, avalie suas taxas, para que você veja se tem algo físico que pode estar te prejudicando. Agora falando sobre essa questão da motivação, da falta de vontade, uma questão é, você não pode agir somente pela sua vontade, porque o que a gente tem vontade geralmente é comer, assistir série, assistir coisas legais, lazer, coisas divertidas. Porém, a vida adulta exige que a gente faça coisas mais trabalhosas. As coisas mais trabalhosas, elas vão gerando na gente um sentimento de capacidade, de que a gente consegue fazer as coisas e de que eu sou capaz daquilo. Se a gente só for pela nossa vontade, nós seremos pessoas sem autoestima,
sem autoconfiança, porque essas coisas geralmente não exigem quase nada de nós. O gasto de energia é pouquíssimo. Sabe aquele dia que você é produtivo, que você consegue fazer um monte de coisas? No fim do dia, muitas vezes você tá cansado. Porém, você sente um sentimento de dever cumprido, de que aquele dia valeu a pena. Porque nós somos movidos pela entrega, por sentimento de utilidade. Nós precisamos disso para uma vida com significado. Um outro pensamento bem comum é: mas eu sei que eu vou cansar, eu sei que eu não vou conseguir, eu sei que isso vai exigir muito de mim. Então você pode colocar essas tarefas, essas coisas que você quer fazer em períodos do dia que você sabe que você tem um pouco mais de energia, que você conseguiria fazer melhor. Então planejar o seu tempo, fazer essa gestão de tempo é muito importante para que você consiga alcançar os seus objetivos. Uma outra coisa importantíssima aqui que a gente tem que falar é sobre o perfeccionismo. Ele atrapalha 100% das coisas que a gente quer fazer. Se a gente é perfeccionista, que Não é aquele defeito chique que a gente fala numa entrevista de emprego. a gente vai deixar de fazer coisas importantes pra nós, porque ainda não é o momento, porque eu não tô preparada, porque eu tenho que fazer mais um curso, porque eu tenho que me preparar um pouco mais, porque eu tenho que ter aquela roupa específica, porque só vou começar quando isso, aquilo tiver... Gente, essas desculpas a gente sempre coloca quando temos tendências perfeccionistas. Então, falando aqui com você, até abrindo meu coração, vou dizer pra você que eu tenho essas tendências perfeccionistas. Então, esse vídeo aqui, estou desafiando totalmente o meu perfeccionismo, porque meu cabelo parecia que não tava bom, o cenário não tava legal, parecia que nada tava legal pra fazer esse vídeo, nem mesmo o roteiro. Então, o que eu falei pra mim mesma? Eu vou fazer mesmo assim. Se não sair da forma que eu gostaria, no próximo vídeo eu vou melhorar. E é esse pensamento que você tem que trazer pra todas as coisas que você acaba deixando pra depois. Então eu diria pra você não focar no resultado final, mas sim no processo, em como você vai se desenvolver fazendo essas coisas, em como você vai aprender e cada dia ser 1% melhor. Eu diria pra você se observar. Isso é fundamental nesse processo de entender a procrastinação. Muitas vezes a procrastinação ela também é produtiva e eu vou deixar pra falar isso em um outro vídeo, no próximo se vocês quiserem. Comenta aqui, né, se você quer esse vídeo. Mas temos alguns tipos de procrastinadores e eu vou trazer pra vocês se vocês quiserem, porque a gente precisa entender que a procrastinação nem sempre é assistir série, comer e fazer alguma coisa legal. Muitas vezes ela também é uma procrastinação produtiva, ou seja, você tem que estudar um tema que você tá com dificuldade, que as crenças estão ativadas e você não quer começar, você vai limpar a casa, você vai fazer comida, você vai fazer tudo menos estudar. Então essa procrastinação acontece de forma produtiva também. E temos alguns perfis de procrastinadores. Então se você tem interesse nesse tema, comenta aqui embaixo que eu vou fazer um próximo vídeo sobre isso. E eu espero ajudar muito você com esse tema da procrastinação, dos hábitos, porque eu sei que para uma vida significativa a gente precisa ter bons hábitos, a gente precisa cumprir aquilo que a gente coloca como objetivos pra gente. Muitas vezes nós paramos até mesmo de confiar na nossa própria palavra, porque, nem vou fazer isso, eu nem vou falar que vou fazer isso porque eu não vou dar conta, porque eu realmente vou procrastinar. A gente acaba perdendo a fé na nossa própria palavra. A gente para de acreditar no que a gente fala pra gente. Então vamos, aos pouquinhos, trabalhando essa autoconfiança, a confiança que você tem nas suas próprias palavras e nos seus próprios compromissos com você. Então conte comigo nesse processo para entender a sua procrastinação, para que você consiga ter uma vida mais leve, com mais significado, com mais autoestima, com mais autoconfiança. E aqui eu vou dar um bônus pra você, eu falei que ia ficar muito bom esse final aqui, só pra te ajudar mais. Vou te passar algumas dicas aqui pra que você tenha uma melhor gestão de tempo, pra que você aos pouquinhos consiga procrastinar menos. A primeira coisa é que você faça lista de tarefas, mas não aquela lista super rebuscada, aquela lista enorme, cheia de coisas. Que você olhe pra sua rotina e coloque cada coisa que você quer fazer naquela semana, naquele dia, porém de forma realista. Com períodos que você vai fazer, com o tempo que você vai demorar para fazer aquilo. Se for necessário, até cronometre algumas tarefas para você ver quanto tempo você demora para fazê-las, porque às vezes a gente coloca que vai fazer uma tarefa em 1 hora e na verdade a gente precisaria de 2 horas e aí já bagunça o nosso planejamento. Então comece a perceber no seu dia a dia quanto tempo você demora para fazer algumas coisas. E aí você consegue ter um planejamento mais realista e mais efetivo. E eu diria que a segunda coisa é você estimar o tempo para cada atividade. Não coloque apenas estudar na sua lista. Coloque estudar por 30 minutos. Coloque até mesmo um alarme no seu celular para tocar quando der esses 30 minutos. E aí, tocando esse alarme, você vai partir para a próxima tarefa. A terceira dica que eu te daria é para você escolher as coisas que são inegociáveis. As coisas que você não pode deixar de fazer no seu dia a dia. Isso inclui hábitos ou até mesmo tarefas que você faz no seu dia a dia. Escolha aquilo que não dá para fazer depois e que você não pode negociar com você mesmo. Então você precisa se perguntar o que pode ficar para depois e o que não pode ficar para depois. Respondendo essas duas coisas, você vai saber quais hábitos e tarefas são inegociáveis que você vai precisar fazer naquele dia. Uma quarta coisa é, coloque tudo na sua agenda, inclusive os seus hábitos, inclusive as coisas da sua rotina, coisas pessoais, para que você não se atrapalhe aí no seu dia a dia.
Isso inclui serviços de casa, o tempo no seu celular, quanto tempo você vai ficar para as redes sociais, para entretenimento, quanto tempo de estudo, quanto tempo você vai trabalhar, atividade física, alimentação. Tudo isso, gente, é muito importante que a gente coloque na nossa rotina também, no nosso planejamento, na nossa agenda. Porque senão essas coisas vão ficando para lá. Entenda que você não vai dar conta 100% de todas essas coisas. Por isso estamos falando de metas reais, de coisas possíveis para você. Entenda que é muito melhor a gente fazer algo imperfeito, mas fazer, do que a gente não fazer nada e esperar um momento de fazer aquilo perfeitamente. Geralmente esse momento não chega. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, comente, envie para aquela pessoa que fala pra você sempre que não tá conseguindo fazer as coisas, que procrastina muito. Envia pra ela, que eu tenho certeza que esse vídeo vai ser uma porta de entrada pra mudança na vida dela. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, porque teremos vídeos aqui sempre com temas muito relevantes pra te ajudar. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Agora, ao finalzinho desse vídeo, eu quero te apresentar um programa que eu estou lançando essa semana, que se chama Desafio Destravando a Procrastinação. Será um desafio de 12 dias com o meu acompanhamento e com a participação de várias pessoas que têm essa mesma questão para resolver, onde eu vou passar desafios diários, materiais, complementares, e que vai ser muito bom para que você comece a trabalhar o seu perfeccionismo e a sua procrastinação ainda em 2022. Então a gente tem a mania de deixar para o ano que vem, de deixar para 2023, o que a gente já pode começar agora. Uma forma de você desafiar a sua procrastinação, o seu perfeccionismo, seus pensamentos 880, é se inscrevendo no desafio Destravando a Procrastinação. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você entrar em contato, para você fazer a sua inscrição, e eu conto com você lá nesse desafio. São vagas limitadas, então eu espero que você consiga aproveitar essa oportunidade. A gente está com um valor promocional de inauguração, porque é a primeira vez que eu faço algo desse tipo. E eu tô muito empolgada, muito animada para ajudar essas pessoas a destravarem a procrastinação, a conquistarem comportamentos melhores, para que aproximem elas de quem elas realmente gostariam de ser. Para deixar a autoestima melhor, para que as pessoas fiquem mais autoconfiantes. Então o desafio tem essa premissa, de que você fique mais confiante, que sua autoestima melhore, e que você comece em 2023 já tendo dado alguns passos em 2022. O desafio ele vai do dia 12 do 12 até o dia 23 do 12, e no dia 23 teremos uma aula ao vivo sobre procrastinação, onde eu vou colocar ali as raízes da procrastinação e passos mais práticos para que você consiga destravar essa procrastinação e sempre conseguir aí conquistar os seus objetivos, fazer as suas tarefas da forma melhor que você puder, porém sem perfeccionismo. Eu conto com você no desafio.